E eu acordei e tinha umas pessoas na maca do meu lado. Você acredita que morreu um cara do meu lado, meu? Aí eu fiquei com muito medo, cara. Fiquei com muito medo de morrer. Aí eu lembro que meu pai chegou lá, minha mãe, me levaram pra. Eu lembro que eles me sedaram. Quando eu abri o olho assim, eu lembro que eu vi umas luzes assim no meu rosto. O médico conversando com o meu pai. Ah, meu irmão. O homem pode ser quem ele for. Por isso que a Bíblia diz Deus falou relacionado a Senaqueribe, lá em Isaías capítulo 37, versículo 29. Eis que porei um anzol nos teus lábios, no teu nariz, e um freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. O homem pode ser valente, ele pode ter faca peixeira, ele pode ser o bandido que ele quiser ser, o dinheiro que ele quiser ser. O dia que Deus falar, eu vou te cobrar, eu vou te colocar onde quero, não tem essa, irmão. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre. Meu nome é Emerson Nery, estou ao lado do amorzão da minha vida. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Emerson? Tudo bem, hoje estamos aqui na Tizam, o melhor lugar para você gravar o seu conteúdo, tá? Então aqui embaixo está passando @, entre em contato, nós temos uma promoção especial se você falar que viu esse anúncio através do podcast Eu Sou um Milagre. E hoje nós temos aqui uma história sensacional, então desde já eu te peço, curta esse canal, compartilhe esse link e se inscreva no nosso canal. Nós estamos hoje com quem, dona Elaine? Nós estamos hoje com o pastor Carlos Serpa. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, pastorzão. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por esse privilégio de estar aqui, de conhecer você, Emerson, através do irmão Eduardo, a sua esposa, irmã Elaine. É uma honra, é um prazer poder compartilhar com vocês, com nossos telespectadores, o que Deus fez na minha história. Amém. Glória a Deus. E foi uma grande transformação. Um milagre. É isso que eu ia te falar. Nós estamos no podcast Eu Sou um Milagre. E você é um milagre, como você falou. Queria que você contasse um pouquinho da tua história, amigo. Bom, eu sou nascido e criado num berço cristão. Sou filho de pastor. Meu pai partiu para a eternidade no ano de 2008. Então eu tive uma criação rígida. Uma criação... eu cantei nas crianças. Cantei nos adolescentes. Quando chegou na época de ir para a mocidade, eu sou nascido no Rio Grande do Sul, aí viemos para São Paulo. Em Carapicuíba, eu tinha, 1989, eu tinha acho que 12 ou 13 anos de idade. A gente ali naquele fervor, eu ainda era um rapaz da igreja. Quando viemos para Barueri, foi onde eu comecei a conhecer o mundo. Novas amizades. Muitas amizades. E aquele versículo bíblico que diz assim, Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Então eu posso dizer isso. Porque eu conheci o céu e o inferno na terra. Isso foi uma coisa que eu tive que passar. Uma frase muito forte você usou agora, hein? Mas é verdade. Eu conheci o céu e eu conheci o inferno na terra. Por quê? Você imagina, uma pessoa que foi criada na igreja, o seu pai era o pastor da igreja. Meu pai ele foi presidente de campo no Ministério de Madureira. Eu sou nascido e criado no Ministério de Madureira. Minha mãe, uma mulher de oração. Tenho mais um irmão, um deles é falecido. E chegando em Barueri, tive muitas amizades, pessoas, salões de festa, baile, até que eu entrei na torcida uniformizada da Gaviões da Fiel, que, diga-se de passagem, lembra do número até hoje. Que ano? Foi nos anos 90 que você entrou? 95. 95. Foi o auge, né? Até hoje, eu tô lá na Gaviões, eu sou cadastrado lá. Porque eu sou 43.576. Hoje tem Gavião de 200 mil aí, eu sou 43 mil, camarada. 576. Foi aonde, assim, começou uma fase muito cruel na minha vida. Eu fiquei literalmente cego. Eu fiquei cego. A minha vida, ela foi... eu não fui percebendo. Aí eu comecei a fumar cigarro. Porque eu achava... Todo mundo fumava, eu também queria fumar. Ninguém me obrigou a nada. Você vê. Você é aquilo que de 5 pessoas que você anda, você faz parte daquele meio. Você é a média, né? Você é a média disso, de 5 pessoas que você anda.
E eu comecei a andar só com cara, sangue no olho, cara que usava droga, camarada, pessoas que hoje muitos estão libertos. Muitos também não estão nessa vida mais. Mas eu comecei a me sentir o cara, meu. Entendeu? Eu era um moleque que jogava bola na rua. Eu era uma pessoa, soltava pipa, jogava bolinha, mas de repente eu me vi. Eu tenho a foto aqui, ó. Se você quiser, eu até te mostro. Porque esse ambiente de torcida organizada, quando você tá lá, você é contagiado pela massa, né? Ah, não. É uma coisa que vai mexendo muito... Mexe com o seu psicológico. Com o seu psicológico. Porque assim, ó, eu tenho muito, não vou mencionar aqui o nome de pessoas, mas, olha, eu queria ser que nem aqueles caras. Entendeu? Eu queria ser o que eles falavam na época. Eu quero ser apetitoso igual os caras. Entendeu? Então, assim, quando eu gostava de surfar em trem. Eu tinha foto, eu não sei onde que eu coloquei aquela foto. Eu tinha uma foto em cima do trem. Eu era surfista de trem, meu amigo. Surfista de trem. Eu era aquele cara que ficava na porta da escola atrás das meninas e era aqueles caras que gostava de brigar pra mostrar que eu era o cara. Eu era um cara, sempre conversei muito e assim, nunca fui bonito, mas as meninas gostavam de mim por quê? Porque eu era popular, porque eu era da Gaviões, porque eu era aquele cara violento e eu achava isso o máximo. Você entendeu? Eu achava isso, meu, o ápice, o apogeu da minha história. E eu lembro que eu dizia assim, eu sou malandro. Eu sou malandro. Por que eu sou malandro? Porque é o seguinte, quem mexer comigo, eu ando certo pelo certo. Eu vou pra cima do meu jeito. Certo? Eu não servi o exército, porque eu sou malandro. Olha a mentalidade do cara, irmão. Com pai pastor. E aí, nisso, as coisas foram se desenrolando. Cada vez afundando mais. Participava de viagens, de outras coisas, tudo com o pessoal da torcida. Tudo. Tudo com o pessoal da torcida. Eu tive uma passagem lá no Maracanã. A gente foi pra lá, Corinthians e Botafogo. Camarada, eu achei ali que a gente ia morrer ali. Mas, cara, é impressionante, cara. Eu não tinha medo de morrer. Eu não tinha. Ó, eu lembro que eu fazia o seguinte, ó. Um dia antes ó, como é que eu ia pro estádio. Eu fazia o seguinte. Por que eu falo do estádio? Eu já comecei tive um problema antes. Mas ir para os estádios, ser filiado a uma torcida uniformizada, foi o que acabou me instigando a ser pior do que eu era, cara. Entendeu? Evidenciou o que você tinha dentro de você. A violência. A violência. Tipo assim, eu gostava de ser violento. Eu já tomei muitos, vou falar a linguagem rasgada pra quem tá ouvindo entender. Eu já tomei muitos perdidos. No soco, na mão, em torcida uniformizada, em treta de escola. Tomei muitos perdidos. Mas depois chegou uma época que eu não aceitava, cara. Se eu falasse que ia fazer uma coisa, eu tinha que fazer, cara. Mas de onde você percebe que vem a raiz dessa violência, assim? As amizades, camarada. Nas amizades. Dentro da sua família não tinha nenhum caso assim. Era todo mundo da igreja, todo mundo... Todo mundo da igreja. Meu pai era um grande pastor, um profundo conhecedor da escatologia, um homem que me ensinou os passos, saudoso pastor José Carlos Serpa, meu pai. Eu tenho certeza que se alguém da Assembleia do Ministério de Madureira estiver ouvindo, quando assistir esse podcast aqui, você vai lembrar do meu pai. Meu pai era um homem de referência. E aí, como que esse abismo, como você fala, né? Que um abismo foi chamando um outro abismo. Além da violência, o que foi acontecendo com a sua vida? Drogas. Eu conheci... Posso falar? Pode, fica à vontade. Comecei com cigarro. E eu gostava de beber também. Entendeu? E eu lembro que eu comecei fumando. Comprava cigarro. Na época tinha um tal de John Player, um cigarro preto. Uhum. Então, quem fumava aquele cigarro era o cara e tal. Eu comecei nisso. Um belo dia, todo mundo falando, mano, eu vou falar assim do jeito que era da época. Sim, tá? sim. Não que eu tenha esse linguajar hoje em dia. Mas vamos dar uns 2. Você vai curtir pra caramba. E tava em alta naquela época o Planet Hemp. Não sei se você se recorda sim. do Planet Hemp. Marcelo D2. Isso, Marcelo D2. Também tava em alta aquela música do Gabriel Pensador. Eu vivo assim. Não. Aquela que ele fala: apaga a fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, eu tô falando aqui pra você entender meu testemunho. Acende, puxa, prende e passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça.
Então ali ele fazia uma apologia, entendeu? A cannabis sativa, a maconha. Entendeu? Então nós tínhamos uma visão que não era errado fumar maconha. Eu lembro que passava uma propaganda na televisão de uma das grandes mentiras que existiam. Nem Deus afunda o Titanic. Isso era mentira. Sim. O Titanic afundou. Aí eles falavam com uma outra mentira grande lá, que eu não lembro qual que é, e a última era que maconha não era droga. A gente ficava indignado com aquilo. Entendeu? Eu ficava indignado com aquilo, porque pra mim, eu lembro que eu falava de boca cheia, cocaína é droga, a química é droga, mas a maconha não é. Porque a maconha, ela me dá fome, a maconha eu me sinto bem. Então, assim, eu tinha essa cegueira espiritual. Por isso que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século, quem é o Deus deste século com D minúsculo? É o próprio Satanás, o adversário, o inimigo das nossas almas. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, que é para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendeu? Então, eu estava cego. O mundo, o diabo, o pecado, a carne, a devassidão, a degradação moral e espiritual, eu estava mergulhado. E eu não fui percebendo. Eu fui, assim, gradativamente, eu fui mergulhando, eu fui afundando. Eu não aceitava desaforo de ninguém, irmão. Eu preferia morrer. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu prefiro morrer do que eu engolir sapo dos outros. Esse cara vai saber que ele encontrou com malandro, irmão. Entendeu? Agora, roubar eu nunca roubei, mas eu andava com gente ruim, cara. Eu andava com bandido. Eu andava com os caras mesmo, embaçado. Eu andava com cara, entendeu? Desse mundo. E meu pai era morava na casa pastoral, irmão. Você entende o que é isso? E nisso eu tenho um irmão que ele foi seguindo, infelizmente, o meu mau exemplo. Ele acabou se envolvendo também com coisas erradas por ver o meu mau exemplo. Acabou influenciando na família. Totalmente. Né? E hoje assim, o que você pensa, assim, como que era esse sentimento para o pessoal da sua família? Eles chegaram a te falar? Eles te aconselhavam? Como é que era nessa época? Meu Deus do céu. É uma coisa que me dói quando eu lembro, sabe? Por quê? Porque eu não... Eu tinha um arrependimento, mas ao mesmo tempo eu não tinha. Depois passava. O meu pai um dia, eu vou contar uma cena aqui pra você entender como dói. Essa cena, ela dói em mim. Eu cheguei em casa chapado, irmão. Entendeu? Falar logo o real, pra vocês entenderem. Tem que falar o que é. Sim. Porque depois eu vou falar o que Deus fez, certo? Exato. Cheguei em casa chapado. Tomei todas, conhaque, tal. E eu tava meio louco de maconha também. Aí eu tava assim na sala, deitado. Eu coloquei um óculos escuro de madrugada. Certo? Meu pai tava dormindo. Casa pastoral. Eu morava atrás. Eu morava na rua... Meu Deus do céu, como é o nome daquela rua? Rua Diógenes Ribeiro de Lima, número 467. Jardim Bioval. Meu pai era o caseiro. Tinha o caseiro e tinha a casa pastoral. E meu pai, quando veio de Carapicuíba pra cá, eu lembro que o pastor, se não me falha a memória, foi o pastor Isaac Luiz dos Santos. Ele cedeu aquela casa pro meu pai morar. Entendeu? Entendi. E um dia eu tava lá, irmão, deitado. Acende a luz. E eu, com raibano, fingi que tava dormindo. Meu pai falou assim, acendeu a luz e falou, tira esse óculos. Não, eu fingi que não tava vendo. Tira esse óculos, você tá acordado. Você tem que ser homem, rapaz. Eu não te ensinei isso. Eu sou um homem de Deus. Só te ensinei coisas boas. Eu não te ensinei. Olha pra mim. Mano, eu não tinha coragem de olhar pra ele. Eu não queria olhar pra ele. Olha pra mim. Ele me chama de Preto. Preto, olha pro seu pai. Aí quando eu abri o olho, a pupila desse tamanho. O olho vermelho. Eu não te ensinei. Eu pensei que ele ia gritar, que ele era nervosão. Eu não te ensinei a fumar maconha, a beber. Eu não te ensinei a ir pra torcida uniformizada. Um dia você vai lembrar disso. Eu não te ensinei isso. E mesmo quando você foi contando esses casos,
que aconteceu nesse período que você estava afundado ali. Como que era o seu relacionamento com Deus? Você, Agora, quando eu falava de Deus nessa época... Temor. Irmão, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês verem como que eu sempre tive temor. Mas, Elaine, eu sempre tive temor a Deus. Lembrava de onde tinha saído. Sempre. Ó, eu só vou falar essa parte aqui pra vocês entenderem. Tem vários sambas em redes da Gaviões. E vocês sabem que a Gaviões da Fiel, eles são adeptos a São Jorge. Cada um. Não tô dizendo que é cada um. Tô falando eu, como cristão e criado na igreja, eu era contra isso aí, entendeu? Louvar São Jorge. E junto comigo, lá na Gaviões, na hora do trenzão, tava cheio de camarada desviado da igreja. Só que eles tinham maior respeito por mim, entendeu? E tem uma música, que tem uma parte da música que canta assim, ó, que fala bem claro: saravá, saravá, salve o santo guerreiro, e uma vela pra saudar meu São Jorge padroeiro. Quando eles iam falar essa parte, eu chamava os desviados da igreja e falava: meu, a gente não pode cantar essa parte. Você sabe de onde a gente veio. Que loucura, mano. Isso é loucura demais. É loucura. Isso é loucura demais. Você acredita que eu falo, não é pra cantar essa parte, irmão? Você tá de tiração, mano? Você vai cantar isso? Eu falava isso, cara. É louco, acredita? E tudo foi levando, Deus foi me conduzindo. Até que um dia, vou mostrar aqui pra vocês. Onde que eu posso mostrar isso aqui? Essa marca? Nessa primeira aqui, ó. Tá vendo essa marca aqui, ó? Tem uma marca aqui, ó. Essa marca aqui. Essa marca aconteceu um belo dia de tanto Deus falar comigo. Eu não podia ver um profeta. Na minha casa tinha muito culto. Entendeu, mano? Muito culto. Um belo dia, eu chegava em casa, eu via uma língua rajada de língua estranha, eu me arrepiava todinho, eu voltava. Eu falava, eu não quero ficar. Eu não vou ficar. Eu até me arrepio quando eu lembro. Eu cansei de chegar em casa de madrugada e via minha mãe de joelho. Deus, traz o meu filho pra casa. É forte, amigo. Meu Deus. Mas o principal é saber de onde Deus te tirou, né? Eu fico emocionado porque assim, camarada. Eu tenho uma mãe. Minha mãe ainda vive. Minha mãe tem Parkinson, entendeu? Ela tá bem lúcida ainda. Mas eu lembro dela orando com meu pai de madrugada. O Senhor tem uma promessa na vida do meu filho. Eu não criei meu filho para o mundo. Eu não criei meu filho para Gaviões. O Senhor disse que ia colocar um cântico novo na boca do meu filho. Eu cansei de ouvir isso. Lá onde eu morava, tinha uma árvore grande, bem frondosa. Tinha um quintal, a casa do caseiro, uma irmã que morava aqui e a casa pastoral. E eu lembro que um dia eu chegava chapado às vezes. Eu queria ir pra casa cedo, dia de semana. Às vezes eu tava loucão e tal. Só que eu sempre fui consciente. Eu nunca fiz nada errado pra dizer que eu tava muito louco. Eu sempre fui um cara, sempre posturado na minha. Entendeu? Uhum. Eu era um cara assim. Aí um dia eu cheguei em casa, olhei no relógio, era tipo 9 horas. Eu falei, meu Deus, eu não posso entrar agora em casa. Essa cena também é chocante na minha vida, cara. Eu subi na árvore. Falei, vou ficar aqui, vou deixar passar um pouco essa brisa. Coloquei um colírio. E eu não tô contando pra você, só contando depois que eu não conheci a cocaína também. Tô contando só a parte de quando eu era ainda um maconheiro. Aí, eu subi na árvore. Daqui a pouco, adivinha quem chega, irmão? De terno, com a pasta e com a Bíblia na mão. Meu pai. Aquilo marcou minha vida, cara. Aquilo... Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Você sabia que a Bíblia diz, se não me falha a memória, em Romanos capítulo 8? A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 26, que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, certo? Mas também a Bíblia diz que o Espírito, ele opera em nós a tristeza. Você sabia disso? O Espírito Santo, ele também produz no homem uma tristeza. Para o homem ver a condição que ele vive, que é miserável. Aí o Espírito Santo entra e convence, porque essa miséria, essa tristeza que você sente aí, só a graça, só Cristo é que pode te dar uma alegria de verdade.
E você ali em cima da árvore, o que você tava sentindo naquele momento? Quando eu vi meu pai, eu comecei a chorar. Me deu uma tristeza. Falei, quando que eu vou sair disso? Aí depois comecei a usar cocaína. E fiquei muito pior nos estádios. E fui indo. Até que um dia, eu não tive como escapar. Deus pegou uma pessoa e me usou pra falar comigo. Você não vai fugir não, viu? Não adianta você fugir. A irmã era tão usada por Deus que quando senti que ela ia me ver, ela falou lá dentro da minha casa, não adianta você fugir. Ou você se conserta hoje, ou Deus vai te dar só um toquinho em você. Essa parte aqui que eu mostrei foi isso. Eu ganhei uma bicicleta no sorteio numa quinta-feira, no sábado, o dia que eu ia ter o primeiro encontro com a minha esposa, com a Michele, eu peguei a bicicleta e desci na antiga Avenida Capitólio. Desci, que hoje é Henrique Gonçalves Batista. Eu desci num gás muito grande. Porque eu falei, eu tô atrasado. Aí eu tinha fumado bebido um conhaque e desci com a bicicleta. Tem uma certa parte ali, perto da padaria do Lisão, que quando você desce assim, você faz a curva. Eu tava fazendo a curva aberta. Fazendo a curva aberta, veio um ônibus. Eu joguei pra minha mão. Quando eu joguei pra minha mão, atrás do ônibus saiu um Fusca. Meu Deus. Pegou de frente. Não, eu passei no meio do Fusca e do busão. Meu Deus. E gritei, aqui é muito louco mesmo. Você vê o nível, cara, do cara. Não tinha medo da morte. Não tinha medo. Eu gostava de sentir aquilo, cara. Eu não tenho como explicar pra você. Eu gostava de sentir aquele frio na espinha. Irmão, eu andava em cima do trem. Ó, eu até te digo qual que era a estação que eu mais curtia. De Comandante Sampaio a Osasco. Sabe por quê? Porque, sabe aqueles... atenção lá. Tem aqui, aquela armadura. Tudo assim. Mas tem uma parte que é assim, certo? Pra segurar. Certo. Então, eu ia aqui, ó. Eu ia ali e abaixava. Eu abaixava. Você tem que ver, cara. Aí teve uma hora que ela vai abaixando assim, ó. Você tem que se deitar e ficar deitado em cima do trem. Eu gostava dessas coisas. Será que dá pra acreditar nisso, cara? Brincando com a morte. Como diz aquele meme lá, mostradinho. Não, eu era mostradinho, cara. Se eu levantasse a mão, ele me puxava. É incrível. E aí eu caí de bicicleta, essa mão, ela veio parar aqui. E eu bati num carro do irmão José Torinho. Olha pra vocês entenderem. Isso aqui é o carro. Esse celular aqui é o carro, certo? Ó, ele tava dando ré. Quando ele deu ré, eu olhei. Sabe o que eu tentei fazer? Eu tentei pular ainda, puxar o guidão da bicicleta, pra pular o carro. O cara gostava da adrenalina, hein? Aí o que aconteceu? Você acredita que o aro da frente, ele nem empenou. Agora o aro de trás encostou uma ponta na outra, assim, ó. O aro encostou no outro. A pancada foi tão forte que o aro bateu no outro. Quando eu fui ver, eu tava no hospital, cara. No hospital com a mão quebrada. E eu ainda era valente, tá? Tinha que me sedar porque tinha um cara da Mancha do meu lado. Tira esse maluco daqui! Falava que eu gritava. E quando eu acordei, todo mundo mandando me sedar. Todo machão. Quando me levaram lá pro regional, foi aonde Deus começou o processo de amassar o barro. Eu tô vendo que você tá vidrado no que eu tô falando. Você tô também. atento. Não é? Não é forte uma coisa dessa, irmão? Parece que tem jeito pra um cara que nem eu. Não, então, era isso que eu ia te perguntar. Quando você tava nesse auge aí, né, que você ainda falou que ainda teve situações piores de drogas mais pesadas e tal, mas você enxergava um caminho assim, você enxergava uma solução pra você sair ou você achava que era só a morte? Eu gostava. Sabe o que eu fazia antes de ir pro estádio? Eu colocava a roupa lá e falava, pai, mãe, eu vou, mas eu não sei se volto. Eu cansei de falar. Não sei se volto. E eu tinha essa coisa, esse negócio. Por quê? Porque eu fui muito... hoje é bullying, né? Eu sofri muito bullying na escola, quando era moleque. Entendeu? Eu vivia apanhando de gente, dos outros. O dia que eu não aqui em Barueri, mas quando eu tô falando... Sim. Parece que veio uma revolta que gerava dentro de mim, cara. Será que esse não foi o grande gatilho Pode ser. Eu acredito raiz, que... né? Desse ressentimento. Eu não gostava de ver ninguém bullyingando ninguém na escola. Não gostava. Entendeu? Tinha um senso de justiça. Entendeu? Então, o dia que eu quebrei esse braço, eu fui parar no regional.
E eu acordei, tinha umas pessoas na maca do meu lado. Você acredita que morreu um cara do meu lado, meu? Aí eu fiquei com muito medo, cara. Fiquei com muito medo de morrer. Aí eu lembro que meu pai chegou lá, minha mãe, me levaram pra... Eu lembro que eles me sedaram. Quando eu abri o olho assim, eu lembro que eu vi umas luzes assim no meu rosto. O médico conversando com meu pai. Ah, meu irmão. O homem pode ser quem ele for. Por isso que a Bíblia diz Deus falou relacionado a Senaqueribe, lá em Isaías capítulo 37, versículo 29. Eis que porei um anzol nos teus lábios, no teu nariz, e um freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. O homem pode ser valente, ele pode ter faca peixeira, ele pode ser o bandido que ele quiser ser, o dinheiro que ele quiser ser. O dia que Deus falar, eu vou te cobrar, eu vou te colocar onde quero, não tem essa, irmão. Não tem essa. E como que foi? Olha o médico falou pro meu pai, só para não perder a linha. Seu filho tá com caco de osso dentro do braço. Certo? E nisso, uns minutos antes, quando minha mãe abriu a porta e ele, tira a mãe daqui, pai, tira a mãe daqui. Todo bandido e valente, irmão. Vai vendo. Não baixava o tupete. Não baixava o tupete. Não baixava o tupete. Foi quando meu pai entrou na sala, aí ele tem caco de osso no braço do seu filho. Só um milagre pra gente não amputar esse braço. Irmão. Deus, se o senhor tem esse plano que o senhor fala comigo. Aí o cara lembra, né? Você acredita? Deus, o senhor tem esse grande plano. O senhor fala que tem um grande plano. Entendeu? Meu amigo, foi o pior. Aí tá bom, saiu e eu com aquele negócio, eu perdi o braço. Aí, ó, tem uma injeção que ele tem que dar aqui, ó. É bem aqui, ó. Uhum. Aí ele falou assim pra mim, quando você sentir o choque, você me fala. Ele colocou a agulha, eu nem tinha aplicado a injeção ainda. Eu já senti o choque. Moço, deixa de ser mentiroso. Eu nem apliquei a injeção ainda. Aí aplicou a injeção, senti um choque. Meu, ele colocou uma coisa no meu braço chamada xilocaína. Ele fazia com o meu braço assim, mano, parecia uma borracha. Aí ele, meu Deus, não tá voltando o braço dele, o que eu vou fazer? E eu falei, meu Deus do céu, se o senhor não amputar esse braço, eu vou fazer o que o senhor fala, eu vou voltar pra igreja, eu vou voltar pra Jesus. Só barganhando. Nisso você tinha quantos anos, Carlos? Eu tinha 17. 17 anos já tinha passado por tudo isso. Foi intenso, então. Foi intenso. E nunca mais você tinha tido nenhuma experiência com Deus? Não tinha? Eu tive muitas experiências com Deus mesmo no mundo. Entendeu? Eu lembro que eu tava bem ruim também. E eu lembro, olha só, quando eu era criança, meu pai na igreja e tal, meu pai sempre ensinava a gente a orar. Meu pai, todos os dias, ele colocava eu e os meus irmãos de joelho, eu, meu irmão Eliezer, o saudoso meu irmão Israel. Eu tive um irmão que morreu com 18 anos. Menino, o único que não foi ruim na família, Deus levou ele, cara. Foi uma coisa assim muito chocante na nossa família. Mas meu pai fazia nós três orar. Ele orava, minha mãe orava, depois era por ordem. Eu, o mais velho, o Eliezer e o Israel. Certo? Eu lembro que desde criancinha, eu falava, Deus, tem misericórdia de mim. Que é a misericórdia. Tem misericórdia de mim. E eu lembro que um dia eu tava ruim. Eu falei, Deus, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Quando eu falei isso, adivinha o que veio automaticamente na minha mente? As orações. Eu tenho misericórdia de você faz tempo. Você entendeu? Ele me remeteu lá atrás de quando eu dobrava o joelho com meu pai. E seu pai te chamava sempre pra ir pra igreja? Não? Sempre, meu. E qual a desculpa que você usava? Teve um dia que você deu uma desculpa aí ou não? Cara, você fez uma pergunta que vai cair agora na parte do foco central de como que Deus me chamou de verdade. De tanto meu pai me chamar, chegou um dia que eu nunca queria ir. E um dia eu inventei uma desculpa. Imagina, irmão, aqui a igreja, o quintal da igreja, eu ia... Tá chovendo, eu não vou. Um belo dia, Corinthians e Palmeiras, Pacaembu. Eu tava lá. Você já viu aquela chuva que as gotas parecem desse tamanho? Você já viu uma chuva assim?
Já sentiu aquelas gotonas de chuva? Começou a chover. Por isso que eu falo, irmão, o Espírito Santo é quem a Bíblia diz lá, João 14, 15, 16. Jesus disse, não foi? Ele falou lá, que é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. É por isso, irmão, que o Espírito Santo, no latim, é advocatus, chamado para estar ao lado de outrem. Por isso que ele é o Consolador, ele que te consola na dor, ele é o Paracleto. É aquele que está ao seu lado para te amparar, para te orientar, entendeu? E para tentar te convencer. Meu Deus não desiste do homem. Deus não desiste do homem. Deus não desiste do ser humano. Deus, ele deu o filho dele, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmão, eu acho lindo essa parte, porque eu vejo a graça de Deus, eu fui alcançado pela graça. Eu acho muito bonito falar da graça. A graça, no grego, é charisma. Favor e merecido. Eu te pergunto, o que uma pessoa como eu tinha de merecimento? No hebraico é duron, presente de Deus. Eu mereci um presente desse? Com o seu histórico, tá meio difícil, hein? Conhecedor. Aí eu estava lá no estádio. Vou caindo Corinthians e Palmeiras. Adivinha o que o Espírito Santo me fez lembrar? Você não foi pro culto com seu pai aquele dia. Porque estava chovendo. Outra vez eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Olhei pra todo mundo e falei... No meio da arquibancada. Só que tava chovendo, ninguém me via chorando, né? Eu peguei e falei, vou embora. Meu apelido é Preto, né? Preto, você é louco? Sempre fui. Respondi assim. Só que hoje eu vou fazer uma loucura verdadeira. Como assim, Preto? Como assim? Eu vou embora. Preto, os porcos vão te pegar no meio do caminho, você tá sozinho. Pra onde eu vou, se é pra me chegar lá, não vai ter porco nunca vai me pegar. Eu saio embora. Sai embora, irmão, no meio do primeiro tempo. E você era um cara conhecido, né? Fui embora. Peguei a Avenida Pacaembu, fui embora, encharcado, com a roupa toda molhada, parecendo um urubu mesmo. Cara, pode mostrar ali pra câmera ali? Vê se tu consegue pegar, Sansão? Consegue pegar? A gente põe na edição também. Como é que tá aí? Olha, eu era esse cara aqui. Eu fui esse cara. E eu fui indo embora. Adivinha pra onde eu senti tanta vergonha? Eu senti vergonha de mim mesmo ali. Foi um encontro real com o Espírito Santo na arquibancada do Chapado, irmão. Então não tem que dizer que Deus só fala com o homem se ele tá na igreja. Não. O Espírito Santo, meu irmão, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é diferente. Ele é alguém que ele faz de tudo pra convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E assim como o seu pai não desistiu, né? Deus também não desistiu de você. Não. Irmã, sabe pra onde eu fui, meu Helene? Onde vocês acham que eu saí pra ir? Pra onde você acha que eu fui? Pra casa do seu pai, não? Não. Eu fui pra igreja. Cheguei em casa tarde, eu saí de lá, era umas 4:30. Cheguei em casa, era umas 6:30. Entendeu? Tudo cooperou pra me chegar. Meus pais já estavam na igreja. O que eu fiz? Eu tava ainda ruim, tava meio... Tinha bebido, tinha feito as coisas lá. Eu tomei um banho, me vesti e fui pra igreja. Que a igreja era do lá atrás da minha casa. Chegando lá, tava pregando um pastor chamado Samuel Fontes Bezerra. Vocês vão saber quem ele é. Ele é conhecido como Homem Bíblia. E ele estava pregando uma mensagem em Juízes, capítulo 4. Se fores comigo, eu irei. Agora, se não fores comigo, eu não irei. Ele estava pregando a mensagem de Císera e Débora, quando Deus mandou eles descerem o vale. E os carros de Císera eram muitos carros de ferro. E não tinha como eles ganharem aquela batalha. Mas Deus tinha falado, levanta-te e desce o vale. Quando eu chego, minha mãe, todo mundo para meus pais. Todo mundo porque foi uma surpresa absoluta, né? Muito absoluta, porque eu era muito conhecido lá por causa do meu pai. Não, e também porque todo mundo sabia que você ia estar no estádio. Todo mundo, ninguém imaginava que eu ia chegar lá, irmão.
Nem eu. Entendeu? O Espírito diz assim, ó, lá em João capítulo 3, Jesus pregando para Nicodemos, que o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Mas você não sabe nem para onde ele vem e nem para onde ele vai. Irmão, o Espírito de Deus me convenceu, ele fez algo em mim, irmão. Ele operou em minha tristeza e eu vi a minha condição miserável que eu vivia. Essa palavra misericórdia, eu amo essa palavra. Você já ouviu falar da palavra misericórdia? Ela vem de 2 vocábulos no latim. Misere, que é miserável, que é miséria, e cardus, de onde vem cardio. Cardio é coração. Então, cardiologia. É tratado e estudo do coração. Então, misere e cardus. Certo? Olha como que é bonito isso. É Deus pegar um miserável, sem mérito algum, e colocar dentro do seu coração. Foi isso que Deus fez por mim. Meu Deus, hein? Que forte. Forte demais, cara. E foi uma libertação... Mas olha que bonito. Agora que eu vou falar pra você. Eu subi na galeria. E lá na galeria tinha uma escadinha assim, e eu ficava assim olhando. E o pastor Samuel Bezerra pregando. De repente Deus toma ele. Eu acho que se o pastor Samuel Bezerra estiver vendo essa mensagem, ele vai saber. Anos mais tarde, ele colocou essa história no livro dele chamado Crônicas de um Ministro. Ele pegou, ele bate assim, ó, Deus usa ele assim, aleluia! Ele estava desse jeito. Aleluia! Deus te arrancou de lá. Meu Deus. Deus te arrancou de lá. As suas lágrimas não foram em vão. Deus te trouxe aqui. Agora levanta-te, porque Deus vai te colocar lá no meio do vale para tirar muita gente do lugar de onde Ele está te tirando hoje. Aleluia. Irmã, não era nem a hora do apelo. Eu desci e fui chorando. Eu fui chorando à frente. Eu dei essa alegria para meu pai. Eu dei essa alegria para minha mãe. E eu falei comigo mesmo, nunca mais eu vou fumar, nunca mais eu vou beber, nunca mais eu quero saber de nada dessas coisas. Porque agora eu vou ser um pregador do evangelho. Você canalizou tudo aquilo que você fazia pro mal. Se posicionou. Se posicionou para fazer por Deus. Me posicionei. E você sabe que tem essa mania feia, né, de você ir pra igreja e esse monte de cara. Ô, irmão, não sei o quê. Ficar brigando. Os pessoal sempre me respeitaram, graças a Deus. E eles me respeitam até hoje pelo meu posicionamento. Aí do nada, irmão, comecei a ler. Comecei a ler. E um belo dia, eu comecei... Um belo dia, olha só isso aqui, hein? Um belo dia eu comecei pra vigília, aí nisso, eu não contei, mas aí eu tava namorando com a minha esposa, já namoramos, sim. E depois a gente casou e foi uma coisa rápida, que eu me converti e casei, comecei a pregar e tal. O primeiro dia que eu dei uma saudação na minha vida, eu tava numa vigília com a minha esposa. E eu lembro até hoje o texto que eu preguei. Preguei não, que eu dei uma breve palavra. Eu nunca tinha pregado na minha vida, e eu já tava com aquele coração ardente de pregar a palavra. Eu pedia dinheiro emprestado pra comprar livro. Eu fiquei assim, eu só pensava nisso. Meu sonho era pregar. Eu quero pregar. E eu me espelhava no meu pai, no pastor Samuel Bezerra e no pastor Napoleão Falcão. Não sei se você já ouviu falar dele. Sim, sim. Então, o pastor Napoleão virou um pai para mim. Deus me deu esse privilégio de anos, mas agora, nos dias de hoje, o pastor Napoleão é ser um pai para mim. Uma coisa que um sonho que eu tinha de conhecer ele virou um amigo. Então, um dia o irmão me deu uma fita dele, irmão. Aí aquele negócio entrou no meu coração. E eu comecei a mudar. E comecei a orar. E comecei a pregar. E um dia, numa vigília, o irmão falou pra mim assim: o filho do pastor Serpa. Porque sabe que filho de pastor não tem nome, né, irmão? Ele é filho de pastor. Eu já fui o filho da irmã Aurora. Exato. Aí, irmão, eu fui lá. Eu preguei 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Quando Deus transformou a vida de Saul, né? E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e te mudará e te transformará em outro homem e tu profetizarás com eles. Aí ali eu vi que o Espírito de Deus se apoderou de mim, irmão. Amém. Porque eu comecei a pregar. Eu comecei a pegar um amor por oração, por orar. Aí minha filha nasceu.
E eu, minha esposa, Michele, sou pai de 3 filhas e Deus me deu um ministério abençoado. Amém. Glória a Amém. Deus. Meu Deus, que transformação. É um dos testemunhos mais fortes que a gente teve aqui já nesse podcast, meu irmão. E que nós estamos assim, não tô te assim, não precisa entrar em muitos detalhes. Não, a gente já entendeu tudo. A gente já entendeu tudo. Só pra você ter uma ideia, já jogaram bomba caseira em mim. E caiu no meu pé e não explodiu. Eu já tomei tiro assim, torcida uniformizada. Eu tenho amigos hoje que se persistiram nessa vida, que estão paraplégicos. Muitos morreram. Muitos morreram e desceram a sepultura. Porque na década de 90 foi uma coisa extremamente violenta, com muitas mortes em tudo quanto é torcida, né? De tudo quanto é time. Muito. Você chegou, por exemplo, depois dessa transformação que Deus fez na sua vida, você chegou a reencontrar alguns dos seus amigos da época? Até hoje. E o que eles falam? Eles comentam ou Eles não? ficam maravilhados, né? E outra coisa, irmão, Deus me deu uma graça. Isso é uma graça de Deus. Graça não é só para salvação, é para capacitação também. Deus me deu essa graça, irmão. Eu tenho uma facilidade da memorização das coisas da Bíblia. E assim, irmão, eu gosto, né? Eu gosto muito. Aí depois disso eu me formei. Eu sou bacharel em teologia, sou bacharel em direito, tô me caminhando fiz uma faculdade de direito. Pra você ver de onde Deus me tirou, o que Deus fez comigo, cara. A transformação vai ser Não é? completa. Como que pode? Eu sou pai de 3 filhas lindas. Tenho uma esposa maravilhosa, uma pessoa que me apoia, que resolveu, assumiu mesmo acreditar em mim. Entendeu? Amém, meu irmão. E eu tenho 3 filhas, a Graziela, a Isabela e a Lorena. Amém, meu irmão. Grazi é graça de Deus. Isabelle vem de Isabel, a serviço do Senhor. E Lorena, no grego, é equilibrada e agradável. Só que ela é uma bagunceira de Mas já é um nome profético, né? É o ano que ela vai se transformar. Meu Deus, que história, meu irmão. Que bênção te conhecer. Que bênção poder ter a oportunidade de trazer um testemunho desse. Porque muitas vezes eu acho que você deixa um recado aqui, um testemunho da sua mãe, do seu pai, de persistirem na oração por você. E também serve para aquelas pessoas que de repente estão numa situação que acham que não tem mais saída. Não é. Mas você encontrou a saída, você encontrou um caminho. E eu tenho uma cena com o meu pai. Tá encerrando? Pode falar. falar, Não, pode falar. Tem uma cena com o meu pai que ela é muito marcante. Muito marcante. Olha só, primeiro que eu fui consagrado ao presbitério, eu fui cooperador, eu fui diácono, eu fui a escadinha, irmão. Eu passei a escadinha. Correto. Não é que nem hoje. Cumpriu o processo. Não, eu cumpri todo o processo e continuo cumprindo. Eu não fui, eu sou evangelista da CGADB, do Ministério do Belém, mas eu não cheguei aqui da noite pro dia. Sim. Fui pra uma igreja, lá fui consagrado às pressas. Não, eu passei por tudo, mesmo sendo filho de pastor, eu passei por tudo. Fui cooperador, um ano depois eu fui diácono, e um ano depois eu fui consagrado em caráter extraordinário. Sabe por quê? Porque ninguém queria assumir uma igreja no Jardim do Líbano. Só que eu já pregava, eu era um diácono bem ativo na igreja. E um belo dia, eu estava entregando algumas cartas e o pastor Jasson Secundo Barreto, que é o presidente aqui do campo de Madureira, em Carapicuíba. E ele falou assim, poxa, fulano que tal no reunião de obreiro? Você vai assumir o Jardim do Líbano? Ah, pastor, não dá porque minha mulher trabalha à noite. Fulano, pastor, não dá porque eu chego tarde. Ninguém queria ir pra lá, porque era uma igrejinha muito pequena. Sabe o que ele fez? Carlos Serpa, vem aqui, meu filho, no púlpito. Eu fui lá. Dobre o joelho. Eu dobrei o joelho. Sabe o que ele fez? Me consagrou presbitério. Quando eu levantei, ele falou, você vai assumir o Jardim do Líbano. AD Madureira, Jardim do Líbano. Não era o AD, né? A Assembleia de Deus Madureira do Jardim do Líbano. E vai dar fruto. Amém. Eu não disse não. Fui. Cara, o desafio. Tá quantos anos lá? Não, mas eu não tô. Não. Eu fui pra outras igrejas depois disso. Eu não tô mais no Madureira hoje, né? Em 2009 eu vim pro Belém. Ah, sim. 2 anos depois que eu estava na igreja, ele chegou pra mim e falou assim: Serpinha, pastor Jasson sempre me chama de Serpinha até hoje. Serpinha, você vai pregar na próxima reunião de obreiros. Irmão do céu, eu tremia nas bases. Porque ali tá só os graduados, né? Só os graduados. Mas só que assim, mano, depois que a Bíblia diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade. Irmão, sempre me dediquei à palavra. Até hoje eu me dedico. Então, na hora eu senti medo, mas o Espírito de Deus também me falou, eu te capacitei para isso. Se eu tô te dando essa oportunidade, você tem que honrar. Tá bom, eu tô lá no dia. Mas você fica ansioso, né, Marlene? Sim, é com certeza. Né, É natural do homem, né? Aí, nada de eu chegar, porque eu morava longe. Ó, o Jardim do Líbano, eu não tinha carro na época, né? Aí um amigo meu foi me buscar de carro. Cristiano Livino. Ele é pastor de um ministério hoje da comunhão e adoração. Ele me buscou de carro. Serpa, tá todo mundo esperando você lá, irmão. E você tá atrasado. Quando eu chego na igreja... Ó, segura isso aqui, irmão. Você é meu pai, tá? Você tá pregando porque eu cheguei atrasado. Tá entendendo ou não? Sim. Você está pregando há 10 minutos. Porque o seu filho não chegou. Certo? Quando eu chego, o que meu pai faz? Vamos ficar de pé, irmãos? Colocou a igreja de pé. O pastor Serpa chegou. Meu pai me chamou de pastor Serpa. Esse é um título dele, né? Porque eu era presbítero, mas era o pastor da igreja. Passa pra mim de novo agora. Ó, olha, eu cheguei lá, ele passou pra mim o microfone. Hoje eu entendo o que ele fez. Vocês já viram aquela corrida? Aquela de revezamento. Revezamento aqui. Um pega o bastão, corre. Aí, quando ele entrega pro outro, aquele vai e um fica. Hoje, ali foi profético. Meu pai passou o bastão pra mim. E 6 anos depois, Deus recolheu ele. E o bastão tá comigo hoje. E aí, podemos falar que se cumpriu Josué 1 na sua vida? Sim, pô. Ô, louco. Muito. Depois disso, Deus foi me abrindo muitas portas. Eu tive a honra de pregar em muitos lugares. De dar muitos estudos bíblicos. De pregar, dirigir igrejas. Eu me sinto muito útil na casa do Senhor. Amém. Sabe, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali. E assim, imagina lá como você estava naquela época. Perdido, totalmente perdido. Sem perspectiva nenhuma. Você até contou no off para mim, né? Muitos falaram que a solução para você era a morte. Cadeia ou cemitério? Cadeia ou cemitério. Meu pai isso. E queria que você desse uma palavra para pessoas que hoje estão vivendo aquilo que você já passou. Eu vou falar diretamente a você que acha que não tem mais jeito. Você está diante de uma pessoa que é um milagre ambulante. Eu sou um milagre. Se Deus fez isso na minha vida, me libertou dos vícios, do pecado, me deu uma família, quando todos diziam que para mim era cadeia ou cemitério, Deus olhou lá de cima e disse: o homem dá uma sentença, mas a última palavra é minha, diz o Senhor. Então não se atemorize. Não pense que você chegou no fim. Porque hoje, olha que coisa interessante. Olha para essas mãos aqui. Faz de conta que essa aqui, ó, Deus te tem marcado na palma das suas mãos. Você um dia vai estar aqui contando o milagre que Deus fez na sua história. Você vai ser referência para a sua família, para a sua vizinhança, para o bairro onde você mora, para o município onde você vive. Porque a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, 28 e 29. Eu acho lindo isso aí. Falar para você que está ouvindo. Deus escolheu as coisas loucas e as que não são, e as pequenas, para aniquilar as que são. Para Deus, quanto pior, melhor. Porque quanto pior é a sua condição, maior é o milagre que Deus vai fazer com você. Então, eis que estou à porta e bato. Esse podcast aqui é Deus usando aqui o irmão Emerson e a irmã Elaine para essa mensagem chegar até você. Para te dizer que se Deus fez comigo, Ele vai fazer com você, muito mais com você. Deus chamou os que não são para aniquilar os que são, os pequenos para surpreender os grandes, os fracos para surpreender os fortes. Então, acredite, creia que hoje Deus está te dando uma oportunidade, uma chance
é possível, porque Deus é contigo. Amém. Amém. Serpa, se você pudesse resumir a sua história em 1 minuto, como ela seria? Olhando para aquela câmera lá. Eu conheci o céu, o inferno. Mas quando eu estava lá no inferno, a misericórdia me alcançou. Como eu disse aqui, como a irmã Elaine disse, o irmão Emerson disseram, misericórdia, gostaram dessa palavra? É de 2 vocábulos do latim, misere e cardos. Ou seja, miserável é miséria e cardos é coração. Deus pegou um miserável como eu e me colocou dentro do seu coração. 4, me encheu do seu Espírito Santo, me deu uma família, restituiu a minha história na sociedade. E hoje eu vivo para glorificar o seu nome. Amém, glória a Deus. E aí, dona Elaine? Forte, hein? Forte demais. E aí, qual que é o resumo de hoje? Aqueles que verdadeiramente buscam a Deus, encontram, né? Mas precisa ter coragem para se posicionar e não ficar fingindo, enganando a sua família que você está querendo ser transformado. Mas quem realmente quer, encontra Deus e pode ser liberto de todo tipo de vício. Aqui nessa mesa tem 3 pessoas que foram libertas. Se você verdadeiramente quiser, você vai conseguir. Amém. Bom, você viu que no começo do episódio eu falei que hoje ia ser um episódio marcante. Então, comente aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nesse episódio de hoje. E compartilhe esse link com o maior número de pessoas e não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Serpa, você quer mandar um abraço para alguém? Você conhece um monte de gente aí? O primeiro pro Edu, né? O Edu que apresentou a gente, né? O Edu da Mari. Quero agradecer, Eduardo, você pela sua... Deus te usou. Deus me colocou no seu coração naquele dia que a gente foi conversar com ele na guarita, né? Depois ele voltou e falou, pô, Serpa, eu não te dei atenção e tal, mas eu tenho uma coisa de Deus pra você. Ele falou isso. Eu tenho um amigo chamado Emerson, cara, ele vai te ligar, ele tem um podcast, Eu Sou um Milagre, e Deus colocou você no meu coração. Ele falou isso. Deus abençoe, Eduardo, você é uma bênção na minha vida. Quero agradecer a Deus, primeiramente, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, porque sem ela eu não conseguiria também chegar até aqui, porque eu sempre falo para minhas filhas, a gente tá muito antes de vocês. Então não adianta vocês quererem que eu coloque vocês acima da mãe de vocês. Nunca fiz isso. Então, a minha esposa, a minha filha Graziela, a Isabela, a Lorena, a minha família, porque não adianta você ser o cara fora de casa, em casa você, né? Eu agradeço a todo mundo aí, e também não posso esquecer essa pessoa também, o doutor Luiz Antônio, meu professor da faculdade, cooperador aqui da Congregação Cristã do Brasil, aqui de Alphaville, uma pessoa também que é um divisor de águas na minha história, um homem de Deus, uma pessoa exemplar, uma pessoa que sempre acreditou no meu potencial, sempre me deu grandes oportunidades na minha vida e sempre me aconselhando. Que Deus abençoe, doutor Luiz, o senhor. E quero agradecer também a você, a irmã Elaine, o irmão Emerson. Vocês me dão essa oportunidade, que isso é uma coisa muito rica. Oportunidades são coisas que têm que ser geradas no coração de alguém, né? E Deus gerou no coração de vocês, através do irmão Eduardo, essa riquíssima oportunidade. Então eu sou extremamente grato, jamais eu vou esquecer a minha participação aqui nesse podcast. Eu Sou um Milagre. Amém, querido. Amém. E eu te espero na próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo.